Se eu perguntasse qual é a fronteira mais crítica e perigosa do corpo humano, assim, de cara, dificilmente alguém pensaria em uma barreira que é 100 vezes mais fina que um fio de cabelo, né? Com certeza quase ninguém ia por esse caminho. O pessoal pensa na pele e nos ossos da cabeça, mas não nessa escala micro. Exato. Mas olha, neste exato segundo, a vida de todas as pessoas que estão ouvindo a gente depende de uma travessia super bem sucedida através de um espaço de apenas 0,4 micrômetros. É uma coisa meio absurda de se imaginar. É um limiar microscópico mesmo. E se a gente parar para pensar, toda a arquitetura do nosso sistema cardiovascular e do respiratório, sabe, toda essa engenharia evolutiva, ela existe fundamentalmente para garantir que essa travessia minúscula aconteça. Milhões de vezes por minuto. Isso, milhões de vezes, sem falhas. Bom, e esse é o nosso foco neste mergulho de hoje, aqui no DeepMed. Eu tô muito animada porque a gente vai rastrear a jornada épica de uma única molécula de oxigênio, desde o momento em que ela é inalada, passando por essa barreira incrivelmente fina, até tipo o instante em que é entregue lá na célula que mais precisa dela. E é uma jornada cheia de obstáculos, viu? Não é um caminho livre. Com certeza não é. E a gente sabe que para quem estuda medicina, especialmente o pessoal, a turma da Universe, dominar os capítulos 40 e 41 do clássico Guyton e Hall é um verdadeiro rito de passagem. E a ideia aqui não é apenas repassar tabelas e números soltos. Porque isso o livro já faz muito bem, né? Uhum. A nossa missão é decodificar a física e a bioquímica por trás da troca gasosa. Fazer isso ganhar vida. Passa a, de fato, prever clinicamente o que vai acontecer com o paciente. Prever como? Bom, entender esses mecanismos permite que a gente olhe para um paciente com uma fibrose pulmonar ou com um DPOC e consiga antecipar exatamente como a saturação e o pH sistêmico dele vão se comportar. Isso antes mesmo de ver o resultado lá da gasometria. Nossa, isso é poderosíssimo demais. Então vamos construir esse raciocínio do zero para quem está acompanhando. Imagina que o oxigênio está no ar atmosférico de boa e entra pelas vias aéreas. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que não existe nenhum tipo tratorzinho celular, nenhum transporte ativo puxando esse gás para dentro do sangue, certo? Exatamente, não tem gasto de energia para puxar o oxigênio. A biologia aí confia num princípio muito básico da física, das pressões parciais. Que é a difusão pura e simples, né? Isso, o movimento cinético molecular. É uma regra de ouro, os gases se movem única e exclusivamente do ambiente de maior pressão para o de menor pressão. Como se fosse uma ladeira. Descendo a ladeira. No ar atmosférico ao nível do mar, a pressão parcial de oxigênio, a famosa PO2, é de aproximadamente 159 milímetros de mercúrio. É uma pressão bem alta que meio que empurra o oxigênio para dentro. Tá, 159, mas aí tem um detalhe intrigante que me chamou a atenção lendo o material. Quando a gente mede a PO2 lá no fundo do pulmão, dentro do alvéolo, ela despencou. Caiu para cerca de 104 milímetros de mercúrio. Cai bastante. E muita gente acha isso estranho num primeiro momento. Sim. Espera aí. Perder mais de 50 milímetros de mercúrio só no trajeto do nariz até o alvéolo parece um desperdício enorme de pressão, sabe? Onde foi parar todo esse oxigênio ao longo do caminho? É uma ótima pergunta. E uma parte da explicação é meio óbvia. O sangue capilar pulmonar está ali continuamente roubando, entre aspas, o oxigênio do alvéolo, o que diminui a pressão local. Faz sentido. A torneira está aberta e a água está saindo. Exato. Mas tem um fator mecânico muito subestimado nessa equação, que é a umidificação do ar. Umidificação? Como assim? Pensa bem, assim que o ar entra no trato respiratório, ele não continua seco. Ele entra em contato com as nossas mucosas, que são quentes e úmidas. E aí a água do nosso corpo evapora instantaneamente para esse ar inspirado. Ah, isso me faz pensar na sensação de entrar numa daquelas saunas úmidas, sabe? É um bom exemplo. O ambiente tá tão denso, tão cheio de vapor d'água, que o ar parece mais pesado para respirar. Esse vapor físico gerado pelo nosso próprio corpo, ele literalmente ocupa um espaço dentro do volume pulmonar, né? Ele rouba o lugar do oxigênio. Essa sua imagem ilustra perfeitamente o que a gente chama de lei de Dalton, das pressões parciais. Em um volume fechado de gás, tipo o nosso pulmão,
A pressão total é a soma das pressões de cada gás individual. E a água evaporada nas nossas vias aéreas gera uma pressão de vapor constante, De quanto? de 47 milímetros de mercúrio. E como a pressão total nos pulmões não pode ultrapassar a pressão atmosférica, porque senão a gente explodiria, esse vapor d'água obrigatoriamente dilui todos os outros gases. Entendi. Ele meio que dá um empurrão no nitrogênio e no oxigênio para abrir espaço para ele mesmo. Isso. Ele dilui a mistura. E é exatamente por causa dessa diluição e daquela absorção constante pelo sangue que a PO2 cai de 159 lá fora para 104 lá dentro do alvéolo. Faz todo sentido agora. Então, beleza. O oxigênio chega ao alvéolo com essa pressão de 104, e é aí que ele encontra aquela famosa barreira, a membrana respiratória de 0,4 micrômetros, que a gente falou no começo. O grande gargalo. Pois é. E pelo que os textos clássicos detalham, não é só uma película simples. Tem a camada de surfactante, o epitélio do próprio alvéolo, o espaço intersticial e, finalmente, o endotélio do capilar sanguíneo. O fato de tudo isso, todas essas camadas, somar menos de meio micrômetro de espessura é absurdo para mim. É a natureza operando no limite absoluto. E a espessura é a variável de ouro na nossa capacidade de difusão. É uma matemática cruel. Se essa membrana engrossar, a difusão despenca na mesma proporção. Que é o que a gente vê na fibrose pulmonar, certo? Perfeito. Na fibrose, o depósito de colágeno lá no interstício transforma essa barreira fininha, que era super delicada, num verdadeiro muro de concreto para o oxigênio. Ele tenta cruzar e bate de frente com uma parede. Nossa, que agonia. Mas, vem cá, e quanto ao gás carbônico, o CO2, que está no sangue e precisa fazer o caminho inverso, saindo para ir para o alvéolo. Ele sofre com esse mesmo muro de concreto na fibrose? Aí é que está o pulo do gato. Curiosamente, não na mesma proporção. Como não? A parede não está mais grossa para os dois. A parede está mais grossa, mas a biofísica nos mostra que o coeficiente de difusão do CO2 é gigantesco. É cerca de 20 vezes maior que o do oxigênio. O CO2 é extremamente solúvel nas membranas celulares. Ele passa liso. Caramba, 20 vezes? 20 vezes. E isso gera um quadro clínico inicial na fibrose que confunde muita gente boa na prática. O paciente chega apresentando uma hipoxemia grave, ou seja, falta de oxigênio no sangue, e ele está sofrendo. E a pessoa vai lá e pede a gasometria. Exato. E quando olha a gasometria, a PCO2, a pressão do gás carbônico, continua perfeitamente normal. Uau! Quer dizer, o oxigênio fica abarrado, não consegue entrar, mas o CO2 foge com facilidade para fora. É um paradoxo fascinante, mas, assim, ressalta o perigo absurdo de olhar para apenas um indicador na clínica, né? Com certeza. A clínica exige visão global. E se o problema não for a membrana engrossando, mas sim o próprio alvéolo perdendo a função? Tipo, digamos que um brônquio entupiu com muco, e aquele alvéolo específico parou de receber oxigênio novo. O coração continua mandando sangue até lá, gastando viagem à toa. Então, o corpo humano, na sua sabedoria, possui um mecanismo de segurança para evitar exatamente esse desperdício logístico. Porque seria um erro anatômico mandar sangue para onde não tem ar. E o que o corpo faz? Quando a PO2 cai drasticamente em um alvéolo isolado porque ele entupiu, os vasos sanguíneos adjacentes percebem essa hipóxia local e eles respondem com uma forte vasoconstrição. Que adaptação genial! O corpo literalmente fecha a torneira de sangue para aquela área defeituosa e desvia o fluxo para os alvéolos que estão trabalhando direito, que tem ar de verdade. Exatamente. É uma inteligência vascular puramente local. O que nos leva à logística pesada dessa operação toda. Porque cruzar a membrana não serve de nada se não houver sangue passando do outro lado na hora certa para receber a carga, né? A ventilação do alvéolo precisa casar perfeitamente com a perfusão do capilar. Que é a famosíssima relação VQ, ventilação-perfusão. Isso, terror de muito estudante nas provas. É o terror, mas é o coração da eficiência pulmonar. E olha, em um indivíduo saudável, simplesmente por estar de pé, a gravidade já cria um leve descompasso natural. Sério? Só por causa da gravidade? Sim, pensa que o sangue tem peso. Então, o peso do sangue faz com que as bases dos nossos pulmões sejam muito mais bem perfundidas do que os ápices, lá em cima, enquanto a ventilação do ar é distribuída de uma forma um pouco diferente.
mas o nosso sistema lida super bem com essa variação normal. Certo, o corpo compensa. O problema real surge na patologia, né? Quando chegamos aos extremos anatômicos dessa relação, que são o efeito Shunt e o efeito espaço-morto. Tá. Para a gente conseguir visualizar o efeito Shunt de forma bem clara, vamos tentar uma analogia? Imagina o alvéolo como se fosse a grande cozinha de um restaurante chique que deveria fornecer banquetes maravilhosos. E os banquetes representam o oxigênio. Certo, gostei da imagem. E a perfusão, que é o sangue passando no capilar, seria uma frota de caminhões de entrega estacionando nos fundos da cozinha para pegar essa comida e levá-la para as células. Perfeito. Num efeito Shunt verdadeiro, onde a relação VQ é matematicamente zero, a cozinha está de portas trancadas, não tem nenhuma ventilação entrando, mas a frota de caminhões, o sangue, continua chegando, passando pela doca que está vazia e indo embora sem pegar carga nenhuma. O sangue passa pelo pulmão, não capta absolutamente nada de oxigênio e volta para o coração sistêmico completamente venoso. E a consequência direta do efeito Shunt, que você ilustrou super bem, é a mistura de sangue não oxigenado com sangue oxigenado que vem de outras partes boas do pulmão. Isso derruba a PO2 sistêmica de uma vez. Estraga o esforço do resto do pulmão, né? Exato. E o cenário oposto a esse, que é o efeito espaço-morto, ocorre quando a relação VQ tende ao infinito. Usando a sua mesma analogia do restaurante, nesse caso a cozinha está funcionando a todo vapor. A ventilação é perfeita, está cheia de oxigênio fresco, preparando dezenas de banquetes. Mas e os caminhões? O defeito é justamente aí. Nenhum caminhão de entrega aparece. A perfusão é zero. O sangue parou de passar ali por algum motivo, tipo um trombo. Ah, então a comida, o oxigênio, fica ali estragando no balcão, o ar entra no alvéolo, a gente teve o trabalho de puxar ele lá de fora, mas ele fica preso, sem utilidade nenhuma, porque não tem fluxo sanguíneo para absorver. Exatamente isso. E porque o corpo ou a doença permitiria que os dois cenários acontecessem ao mesmo tempo num paciente. Porque, pelo que eu entendo lendo os capítulos, é exatamente essa combinação bizarra que destrói a qualidade de vida de quem sofre com DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ela é, como você disse, o caos logístico absoluto. Ela não escolhe um defeito só. Ela combina a bronquite crônica, que entope as vias aéreas menores, com um monte de muco, Criando aquelas áreas gigantes de efeito Shunt. as cozinhas fechadas com os caminhões passando, exato. E ao mesmo tempo ela tem o componente do enfisema, que destrói os septos dos alvéolos e os vasinhos capilares que ficam ao redor deles. Isso acaba criando enormes bolhas de ar que são ventiladas, mas não tem leito vascular em volta. Não tem caminhão. Ou seja, o temido efeito espaço-morto. Isso. A DPOC é a tempestade perfeita da relação VQ. O sistema do paciente gasta uma energia mecânica brutal. A pessoa fica exausta para ventilar áreas que não têm perfusão nenhuma e, ao mesmo tempo, manda sangue para áreas que não têm ar. Deve ser desesperador. E o tratamento médico disso exige compreender essas falhas mecânicas. Tipo, fornecer oxigênio suplementar na máscara pode até ajudar algumas áreas que ainda têm um pouco de troca, mas não resolve o sangue que passa pelo shunt verdadeiro. Porque a porta da cozinha está fechada, não adianta ter mais comida lá fora. Exato. Esse sangue vai continuar sem entrar em contato com o ar, independentemente de quanto oxigênio exista em outros alvéolos saudáveis. Entendido. A mecânica da coisa ficou clara. Mas agora, vamos seguir a nossa molécula de novo. Supomos que a relação VQ estava ótima nesse caso. O oxigênio entrou certinho no alvéolo, cruzou aqueles 0,4 micrômetros da membrana e, puf, mergulhou no sangue. O desafio a partir de agora é o transporte. Porque olha só, o oxigênio tem uma solubilidade terrível na água do plasma sanguíneo, né? Ele odeia a água. Apenas cerca de 3% dele consegue viajar dissolvido, livre, leve e solto. O resto, os 97%, precisa de uma infraestrutura muito dedicada para chegar no corpo todo. E essa infraestrutura maravilhosa é a hemoglobina, a proteína que viaja lá no interior das nossas hemácias. A ligação do oxigênio com o grupo M da hemoglobina forma uma dinâmica que é descrita pela famosa curva de dissociação da oxihemoglobina. Que é uma curva em S, né? Isso, a curva sigmoide.
O importante é entender que não é um transporte passivo, sabe? A hemoglobina não é só um container vazio, ela ajusta sua afinidade baseada na necessidade do momento. Sim, e o texto do Guyton destaca um conceito muito forte sobre isso que me deixou intrigada. Ele fala da função tampão de oxigênio da hemoglobina. E confesso que a palavra tampão geralmente remete apenas a pH, acidez do sangue. Como que a hemoglobina funciona como um tampão físico para a pressão de um gás? O papel central de qualquer tampão, seja químico ou não, é resistir a mudanças bruscas, é dar estabilidade. A hemoglobina age exatamente assim em relação a PO2 dos nossos tecidos. Dá um exemplo prático para quem nos escuta. Imagina que se a pressão de oxigênio no pulmão cair moderadamente, digamos que a pessoa viajou para uma montanha em grande altitude, onde o ar é rarefeito. Certo. Por causa daquele formato em S da curva que você mencionou, a hemoglobina ainda consegue se estaturar muito bem lá no pulmão, mesmo com menos pressão empurrando. E aí, quando ela chega aos tecidos periféricos, ela libera o oxigênio de uma forma hipercontrolada para manter a PO2 tecidual cravada ali sempre entre 15 e 40 milímetros de mercúrio. Ah, então ela amortece as oscilações grandes que vêm do ambiente externo, garantindo que a célula lá no dedo do pé sempre tenha um fornecimento estável. Perfeito. Ela não deixa faltar e nem afogar a célula de oxigênio. É um veículo de transporte que sabe dosar a entrega de forma ativa. Mas, coitada, essa proteína tem uma fraqueza arquitetônica severa quando ela é exposta ao monóxido de carbono, o HCO. É uma falha no design evolutivo que transforma o CO em um sequestrador silencioso, né? É um erro do sistema. A toxicidade do monóxido de carbono baseia-se em pura e simples afinidade química competitiva. Ele se liga exatamente no mesmo local da hemoglobina que o oxigênio deveria se ligar, só que com uma diferença brutal. Qual? Ele tem uma afinidade 250 vezes maior pela hemoglobina. 250 vezes? Caramba! É covardia. É uma competição muito desleal. Voltando à nossa frota de veículos para fazer uma ponte visual, se o oxigênio é um passageiro bem comportado esperando pelo táxi, que é a hemoglobina, o monóxido de carbono é um invasor absurdo. Ele não apenas entra no carro antes, mas se atraca ao banco, tranca as portas por dentro e se recusa a sair por nada. Adorei. Ele sequestra o táxi mesmo. O passageiro legítimo, o oxigênio, simplesmente não consegue embarcar na porta do pulmão. E a parte mais assustadora dessa história toda de monóxido de carbono é como isso engana completamente os monitores clínicos iniciais nos hospitais. E esse é o grande risco, às vezes fatal, lá na sala de emergência médica. Como o CO ocupa o mesmo espaço do oxigênio na hemoglobina e tem uma cor parecida quando ligado, muitos dos sensores de oximetria de pulso convencionais... Aquele aparelhinho de dedo, né? Esse mesmo, ele não consegue distinguir a carboxihemoglobina, que está cheia de CO, da oxihemoglobina, que seria saudável. Então, o aparelho na ponta do dedo do paciente pode marcar lá seus 98% de saturação, fingindo que está tudo maravilhoso. Nossa, é muito enganoso. E a gasometria? Aí é que está o perigo duplo. Lembra daquela pequena fração de oxigênio dissolvido livre no plasma, aqueles 3%? Lembro. O que não usa transporte. Ela continua normal, porque a difusão pulmonar não foi afetada. Então a PO2 no papel da gasometria pode aparecer intacta. Uau, quer dizer, a máquina do dedo e o exame de sangue de gasometria dizem para a equipe que a frota de táxi está super cheia e circulando feliz. O sistema parece perfeito no papel. Ninguém acende o alerta vermelho. Só que o conteúdo total de oxigênio que é utilizável pelo corpo está catastroficamente baixo. O sangue chega ao cérebro e aos órgãos vitais e simplesmente não tem oxigênio para descarregar lá. A hipóxia dentro da célula é severa. E isso acontece mesmo sem os sinais clássicos de falta de ar profunda no começo. Porque a pessoa não fica ofegante imediatamente. Porque os nossos quimiorreceptores reagem muito mais à PO2 que está dissolvida no sangue, que lembra estar normal, do que à saturação da hemoglobina. É o que torna a intoxicação por monóxido letal e completamente silenciosa. A pessoa apaga sem perceber que está sem ar. Impressionante e assustador. Mas bom, vamos sair um pouco da patologia e voltar a focar na fisiologia normal operando no seu auge.
O nosso táxi, a hemácia, saudável e carregada de oxihemoglobina, navegou pelas artérias, tudo certinho, e chegou no músculo da perna de alguém que está correndo uma maratona. Um cenário de alta demanda. Total, a grande questão bioquímica que o aluno se faz agora é: como que a hemoglobina burra percebe que é exatamente ali, no meio daquela perna e não no braço que está parado, que ela precisa abrir as portas e liberar uma quantidade massiva de oxigênio? Aí entramos nos domínios mágicos do efeito Bohr, que ilustra perfeitamente como o microambiente químico ao redor altera a estrutura física da proteína. Como funciona na prática? Quando o músculo trabalha intensamente, ele produz muito lixo metabólico, especificamente dióxido de carbono e também íons de hidrogênio. Isso diminui o pH local, deixando o tecido mais ácido. Esse aumento da acidez afeta alosteicamente a proteína da hemoglobina. Sabe que eu sempre imaginei a acidez e o acúmulo de CO2 no sangue como uma falha pesada, um ambiente tóxico que o corpo tenta evitar e limpar a todo custo. Mas aqui me parece que essa acidez do tecido funciona muito mais como um sinalizador luminoso, sabe? Um pedido de socorro da célula. Precisamente. Você pegou a essência. O ambiente ácido não é um defeito de fábrica. Ele é um mecanismo hiper rápido de comunicação celular. Quando esses íons de hidrogênio e o CO2 interagem com a molécula de hemoglobina, eles forçam uma mudança real na sua conformação tridimensional lá dentro do capilar. A proteína fica, que a gente chama de tensa, e a sua afinidade pelo oxigênio cai abruptamente. É como se ela sentisse repulsa do oxigênio, de repente. E no gráfico, nos livros, isso é representado por aquele deslocamento da curva de dissociação para a direita, certo? Certo. Desvio para a direita significa facilitar a entrega. Na prática, significa que a hemoglobina literalmente solta. Ela jorra o oxigênio bem na frente daquela célula específica que está produzindo mais ácido por estar trabalhando. Gente, o próprio resíduo, o lixo do esforço da célula, garante que ela receba mais combustível instantaneamente. É de uma elegância brutal da biologia. Mas o táxi, a hemácia, ela não volta para o pulmão vazia, né? A célula precisa descartar aquele CO2 que acabou de produzir e, diferentemente do oxigênio que pega carona na proteína, a maior parte do gás carbônico não viaja simplesmente agarrada à hemoglobina de volta. Não, seria simples demais. O manejo do CO2 é uma verdadeira obra-prima de engenharia fluida. Só para você ter uma ideia, cerca de 70% de todo o CO2 gerado pelas células do corpo não viaja como um gás dissolvido nem ligado à proteína. Viaja como, então? Ele viaja convertido em íons de bicarbonato, flutuando lá no plasma sanguíneo. Espera, pausa dramática. Como um gás se transforma do nada num íon solúvel em milissegundos, enquanto o sangue só passa rapidinho pelo capilar. A mágica toda não acontece no plasma. Acontece dentro do próprio eritrócito, a hemácia. Quando o CO2 entra na hemácia, ele dá de cara com uma enzima extremamente rápida. Uma das mais rápidas do corpo, a anidrase carbônica. E ela catalisa a reação do CO2 com a água que está lá dentro. Formando ácido carbônico. Isso, formando o ácido carbônico. Só que o problema, ou a solução, é que o ácido carbônico é super instável. Ele dura quase nada e imediatamente se dissocia em dois pedaços, íons hidrogênio e íons bicarbonato. O bicarbonato, por sua vez, é logo expulso de dentro da hemácia, de volta para o plasma, onde vai viajar com toda a facilidade do mundo até os pulmões. Tá, a logística é bonita. Mas se a gente parar para pensar na física pesada da coisa, na carga elétrica da célula, olha só, o bicarbonato tem carga negativa. Se a hemácia começa a bombear freneticamente milhões de íons negativos para fora, para o plasma, em questão de segundos, o interior da célula ficaria altamente positivo, perdendo elétrons assim. Isso não alteraria toda a voltagem da hemácia, talvez até fritando ou interrompendo a própria reação da enzima a anidrase. Olha, essa sua observação é o ponto crucial do processo, porque se não houvesse uma compensação forte, a célula seria eletricamente destruída em segundos. E como o corpo resolve essa bomba relógio? Para evitar essa catástrofe iônica, existe uma proteína,
transportadora super esperta na membrana da hemácia, chamada banda 3. E ela opera o que a gente conhece na fisiologia como o desvio de cloreto, ou chloride shift, em inglês. A regra é simples. Para cada molécula de bicarbonato negativa que sai da hemácia para o plasma, um íon de cloreto, que também é negativo, que estava lá no plasma, entra na hemácia. Ah, é uma troca equivalente direta. Um por um, sai um negativo, entra outro negativo. Exatamente. O saldo final é zero. A neutralidade elétrica é preservada de forma impecável. A hemácia não percebe a diferença de voltagem. E assim a célula continua funcionando, o plasma transporta aquela enorme carga de bicarbonato para cima e o fluxo contínuo do metabolismo não é interrompido. Quase como um truque de mágica biológico. A célula esconde o gás carbônico sob a forma de bicarbonato no plasma, equilibrando os pesos com o cloreto e viaja até os pulmões tranquila. Mas e quando chega lá em cima? Porque quando esse sangue venoso carregado de cloreto dentro da célula e bicarbonato fora dela chega de volta aos capilares pulmonares, ele precisa meio que desfazer todo o truque, né? Para poder jogar o CO2 fora através daqueles 0,4 micrômetros de membrana de volta para o alvéolo e ser exalado. Precisa rebobinar a fita. E qual é o gatilho fisiológico para essa grande faxina reversa? É o efeito Haldane. Perfeito. O efeito Haldane é a imagem espelhada daquele efeito Bohr que a gente viu no músculo. E ele tem um peso igual, se não for maior, na fisiologia clínica. Imagina a cena. Lá no pulmão, a pressão de oxigênio está altíssima, né? 104 milímetros. Sim, esperando para entrar. Quando esse oxigênio massivo cruza a membrana e força a sua ligação ao grupo M da hemoglobina, ele altera a proteína todinha novamente. A hemoglobina oxigenada, de repente, se torna um ácido muito mais forte lá dentro. Ah, entendi. E ao se tornar um ácido mais forte por causa do oxigênio novo, ela não consegue mais segurar o resto do lixo, ela solta o CO2 e os íons de hidrogênio que estavam viajando amarrados com ela. Essa é a mecânica central do Haldane. Essa acidez estrutural faz a hemoglobina expulsar os íons de hidrogênio. Esses íons, que agora estão livres dentro da hemácia, se ligam muito rapidamente àquele bicarbonato. E lembra onde ele estava? Estava no plasma e aí ele é trazido de volta para dentro pelo desvio de cloreto reverso. Rápida, atua de novo, só que agora na direção oposta, transformando tudo de volta em água e gás carbônico puro. Por causa da diferença de pressão, esse CO2 recém-formado é fisicamente espremido para fora do sangue em direção ao alvéolo, facilitando totalmente a nossa expiração. Gente, que dança maravilhosa. Resumindo para quem está acompanhando, a gente anotar no resumo da matéria. Nos tecidos, lá embaixo, o excesso de CO2 e ácido ajuda a expulsar o oxigênio da hemácia para a célula respirar. Isso é o efeito Bohr. E lá em cima, nos pulmões, o excesso de oxigênio fresco ajuda a expulsar o CO2 da hemácia para ir para o ar. Isso é o efeito Haldane. É um motorzinho de 2 tempos em ciclo perpétuo. Um ajuda o outro a sair. É o equilíbrio termodinâmico operando perfeitamente. O estudo aprofundado de todas essas reações, e principalmente como o pH sistêmico interage com elas, é o pilar absoluto não só de toda a pneumologia, mas da rotina na terapia intensiva também. O que, aliás, nos traz de volta a missão principal de quem estuda medicina e acompanha os mergulhos aqui no DeepMed, que é a capacidade de previsão clínica que você comentou lá no nosso início. Quando a gente junta a física das pressões com a bioquímica da hemoglobina e essas enzimas, a gasometria deixa de ser só um pedaço de papel chato cheio de números que você decora. Ela passa a ser uma janela limpa, super clara para a logística celular do paciente, né? Pneumonia, ou um espaço morto, numa embolia, o raciocínio clínico fundamentado puramente na biofísica consegue desvendar a raiz do problema. E isso muda a conduta médica. Compreender de verdade as fundações, o porquê de cada micro-reação acontecer, liberta o estudante e o profissional das amarras daquela memorização mecânica que esquece no dia seguinte. É ver o corpo humano funcionando como um maquinário biológico brilhante. Dá gosto de estudar assim. Com certeza dá. Mas, claro, sabemos que o corpo não é operado apenas de forma mecânica ali, no nível local da célula. E isso deixa uma questão colossal no ar para a gente.
Entendemos direitinho como o alvéolo reage, como o sangue carrega o oxigênio, como a hemácia faz malabarismo elétrico e como a hemoglobina solta sua carga com o Bohr e o Howden. Mas como o nosso cérebro, preso no escuro absoluto da caixa craniana, sabe se o sangue lá no dedão do pé está ficando com muito CO2? Como ele sabe quando a gente deve respirar mais rápido ou mais devagar? Olha, essa logística periférica toda que a gente debateu exige um comando central forte. A química do sangue precisa ser traduzida em impulsos elétricos nervosos. O corpo tem vários sensores super dedicados que ficam 24 horas por dia monitorando essas frações de milissegundo de mudança na pressão e no pH sistêmico. Como o tronco encefálico usa essa informação oculta para mandar a ordem e acelerar ou diminuir o ritmo do nosso diafragma? Esse mistério é um convite direto para os nossos ouvintes que estão com os livros abertos aí já anteciparem a próxima etapa da jornada de estudos. A resposta envolve a rede sensível dos quimiorreceptores centrais, lá no bulbo, e os periféricos nos corpos carotídeos e aórticos. Recomendo muito aos estudantes que comecem a revisar o capítulo de controle nervoso da respiração. É leitura obrigatória, porque a neurofisiologia desse processo todo será o alvo do nosso próximo encontro. Sem dúvida. Por enquanto, fiquem com a grandiosidade de saber que tudo isso, as pressões de vapor, as trocas infinitas de cloreto, a vida inteira rodando, só acontece porque o oxigênio conseguiu vencer heroicamente aquela barreira invisível de 0,4 micrômetros nos seus pulmões. Bons estudos a todos, revisem os gráficos e até o próximo mergulho. Um abraço, pessoal. Até a próxima.